Vamos lá. Vamos ler o texto e vamos ver o que Deus vai falar no teu coração. Diz assim, a partir do versículo 1, tá? Ora, Elias, tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, sem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Nesse início de mensagem, de leitura bíblica que eu estou fazendo para vocês, estamos começando o culto, ele está dizendo que não haverá chuva e nem orvalho na terra, só segundo as suas palavras. Preste atenção. Não haverá chuva e nem orvalho. Haverá uma seca terrível. Se não tem orvalho, não haverá mais pastos para os animais. Porque o pasto não depende necessariamente da chuva. Ele depende do orvalho. É aquele sereno que rega as plantas logo cedo. O clima global tem mudado. Mas me lembro muito bem como criança, que eu ia para a escola de shortinho, né? A gente ia de shortinho para a escola, tênisinho, que chute. E quando a gente encostava numa planta, ou se escorregava e caía numa grama, ela estava molhada. Não é porque o homem havia molhado ou havia chovido, era o orvalho. Versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está a leste de Jordão. Beberás, Elias, do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Como é que pode, né? Deus deu ordem aos corvos. Eu falo que a nossa geração está tão neófita, está tão analfa, biblicamente falando, embora é uma geração cheia de conhecimento, cheia de diploma, cheia de faculdade, universidade, MBA, mas ela é tão analfa que ela se tornou refém dos charlatões. Elas não conseguem discernir entre o pastor e pastor, entre profetas e profetas. Ela não consegue discernir. 90% das pessoas que frequentam a igreja são refém do que o pastor fala. Acreditam piamente e passam a ser para a denominação como o torcedor fanático é para o Corinthians ou para o seu clube. A denominação passa a ser o motivo de conflito e confronto com pessoas de outras denominações. E o pastor dela passa a ser o Deus da vida dela. Por quê? Porque ela não consegue ter essa comunhão com Deus, com as escrituras sagradas. E aqui, você vê, Deus vai falar com um corvo, com urubu. Você imagina se você pegasse o pastor Pablo falando com o cachorro, dando ordem, ó, você vai fazer isso e isso assim, porque Deus mandou você fazer isso e isso. E o cachorro dissesse assim, amém. Você ia dizer, pastor, o senhor ficou doido, esse cachorro não é cachorro. Isso é aqueles animais robóticos que a Globo tem mostrado no Fantástico, que sobrevoa, é o robô robótico, é o pássaro robótico, é o macaco robótico, essa série que tem passado no Fantástico. E se mistura junto aos animais originais, animais, né, vivos, e bota um robô ali parecido com ele para ver a reação e estudar cientificamente, biologicamente, aquele animal, aquela ave. Agora você imagine Deus chamando urubu e conversando com eles. É um negócio tremendo, irmãos. Se você pensar, como é que Deus fez isso? Reuniu todos eles? Reuniu 2, 3, 4? Porque aqui está no plural. Ele disse, né? Que ele daria ordens. Olha, e ordenei aos corvos, no plural. Ordenei, já ordenei. Não pedi favor, eu dei ordem, no plural, os corvos que te alimentam. Então, esses pássaros iam trazer comida para ele durante mais de 3 anos. Imagine um cara morando, eu não sei se ele construiu uma barraca para ele, o que ele fez?
Mas ele ficou mais de 3 anos na beira de um rio. E que esse rio vai secar. E todo dia, vocês vão ler aqui, era levado carne e pão para ele. Carne dos animais que iriam morrendo, porque não tem orvalho, não tem chuva, os animais morrem de sede porque não tem mais pasto. E antes que a carne apodrecesse, durante aquele tempo, os urubus iam levando o alimento. Cada boi que morria, a carne fresca era levada, e com certeza Elias, naquele tempo era fácil, né? Flexionava um pedaço de madeira na pedra e ali causava fogo, botava um pouquinho de capim seco, já que não tinha orvalho, ali fazia a sua fogueira e Elias se tornou o churrasqueiro. Vamos ler. Então, se os corvos ou os corvos ouvem a voz de Deus, por que o ser humano hoje resiste tanto à voz de Deus? Por que a igreja é tão desobediente? Por que há tantos escândalos dentro da igreja? Por que há tanta gente fracassada dentro da igreja? Por que há tanta gente pobre na miséria mesmo, seja no conhecimento ou seja financeiramente? Por quê? Se Deus fala com o urubu, não pode falar com você? Não pode falar comigo? Ou será que Deus tem falado e nós não temos entendido? Por que será, irmãos? Você já se perguntou? Porque a Bíblia é clara. Eu quero ler para os irmãos. Mais uma vez, olha. No versículo 11 do capítulo 9 de Jó diz assim: quando o Senhor passa por mim, não o vejo. Mas quando ele retornou a passar, eu também não percebi. Gosto desse versículo. Uma igreja sem percepção e sem visão. Deus passa e não está vendo. E ele insiste em passar, já perdeu o seu discernimento, a percepção. Não é mais só a visão, a percepção. Que eu posso ser cego, deficiente físico, ele pode não enxergar, mas ele tem a percepção de alguma coisa perto dele. E pelo tato, ele então percebe as coisas. Então olha o que Jó disse aqui. É uma coisa tremenda. Mas olha no capítulo 33, que pode ser o caso também da maioria. Pois, verso 14, pois Deus fala ora de um jeito, ora Deus fala de outro jeito, embora os homens possam não entender o que Deus fala. Jó 33, 14. Então você imagina que o urubu pode ser mais inteligente que eu e você? Você imagina? Você está perdendo para o urubu. É por isso que no tsunami, a gente já citou N vezes esse exemplo, e tantos outros, no tsunami na Ásia, que matou mais de 360 mil pessoas. Os animais foram os primeiros a correrem para as montanhas. Os elefantes estouraram as correntes, amarrados naquele estoco, e subiram para a montanha e ninguém entendeu. Os macacos, enfim, as serpentes, todos os animais. Foi provado isso. Aí você busca na internet do Dr. Google o que aconteceu no tsunami da Ásia com os animais. Muitos morreram, mas muitos foram salvos, que correram para as montanhas para fugirem das águas. Eles perceberam. Por que eles perceberam? Eles ouviram a voz de Deus. Em Jó 33 diz que os animais pressentem a presença de Deus. E a igreja perdeu a sensibilidade da presença de Deus. A igreja não consegue mais ouvir a Deus. O máximo que ouve é um pastor ignorante pregando o que não sabe, o que não leu, o que não entendeu, o que foi para a escola teológica. E que o cara da escola teológica é aquele exemplo simples. Ele ensina a caçar onça quando nunca viu uma. Quando ele nunca entrou na selva para caçar. Mas ele quer ensinar. Ele quer ensinar sobre Deus quando ele nunca teve experiência mesmo com Deus. Quando ele nunca teve experiência com o Senhor. Simples assim. Então o corvo ouviu a voz de Deus. Os corvos. Não tinha um urubu com a inteligência aguçada que os outros não tinham, não. Todos que Deus chamou aqui no texto ouviram a voz de Deus. Ele disse: vocês vão sustentar ao meu profeta Elias. É muito forte, né, irmãos? Leia a Bíblia, mas com o Espírito Santo. Se você não tem entendido certos textos da Bíblia, busque mais. Deus me deu o Espírito Santo. Deus me conceda, por favor, faça jejuns, que nós fazemos toda a quinta para receber o Espírito Santo.
faça sacrifícios na sua vida financeira. Deus vai te abençoar. Assim foi Elias, fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao rio Querite, ao leste do Jordão. Olha que lindo, versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Que coisa. Da onde esses corvos tiraram o pão? A carne é sim, mas o pão? Onde eles tiravam esse pão? O pão necessariamente não é o pão feito da padaria, o pão que a mulher faz em casa. Deus está dizendo, os corvos traziam para Elias a carne e alimento, e alguma coisa a mais. Trazia para ele. Alguns podem até sugerir que é o maná do céu, mas se o maná do céu viesse do céu, cairia exatamente onde Elias estava. Não precisava, Deus não lançou esse maná do céu em algum lugar específico, onde os urubus pegavam e levavam para Elias. Não. Então esse pão era um alimento. Era como se fosse, eles tirassem legumes, eles tirassem alguma planta, algum tipo de vegetal que pudesse estar na mistura com a carne. Então diz que diariamente levavam para Elias. Louvado seja Deus. E diz assim, ó, traziam carne e pão pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Então a água que ele bebia era do ribeiro, e era alimentado na hora certa, tinha janta e almoço. Ai, ai, ai. Eu digo, por que as pessoas ficam tão desesperadas na internet ou nas igrejas pedindo, Deus me abençoe, abra a porta de emprego, Deus me sustenta, Deus, por favor, tira a minha miséria, me ajuda a pagar as minhas dívidas. Elias tinha almoço e janta na hora certa. Não trabalhou, ele não trabalhava, não tinha trabalhar em quê? Ficou lá sentado, orando, dormindo, mais de 3 anos. Deus cuidou dele do momento da maior crise, de uma das maiores crises dela. Houve tantas crises em Israel por causa do pecado. Então eu te pergunto, Deus é o mesmo? Hebreus 13 ontem, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não é o mesmo para te abençoar, para mudar a tua sorte? Lógico que é. Mas por que isso não acontece? Porque o mundo se distanciou muito de Deus. E a igreja, na mesma proporção. A igreja de pedra. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio Elias a palavra de Deus. Aqui, na verdade, essa palavra é anos, né? Porque ele não pregou no versículo 1, nós não lemos, ó. Não haverá chuva nem orvalho nestes anos. Aí você vê que a Bíblia, que o cara escreveu, editou a Bíblia, aí quando chega no verso 7, ele diz, então, passado alguns dias, o ribeiro secou. Não faz sentido. Se Elias diz no versículo 1 que por anos não haveria chuva nem orvalho, então no verso 7 deveria estar escrito, mas passado alguns anos, o ribeiro secou. Mas vamos lá, é só para você ver. No mesmo capítulo, uma contradição estúpida e terrível. Então veio a ele a palavra do Senhor. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali uma cidade. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Deus já ordenou a viúva. Da mesma forma que ordenou os corvos. Agora Deus falou com uma mulher. E ela entendeu que ela deveria sustentar Elias dali para frente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou. Ele disse, traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber.
Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado, um pouquinho de farinha, numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar 2 cavacos, 2 pedaços de lenha, para preparar para mim e para meu filho o pão, a fim de que comamos, e depois, logo depois, vamos esperar a morte e morramos. Verso 13, Elias então lhe disse: não temas, vai, faze conforme dissestes. Já que você vai fazer o seu pão, o bolo, faz conforme fizeste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, minha senhora. Viu, senhora? A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija nunca faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa, muitos dias, está errado, muitos anos. Da panela e farinha nunca se acabou mais, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio do profeta Elias. Eu vou parar aqui a leitura. Depois disso, o filho dela vai adoecer, vai morrer, e Deus vai ressuscitar o seu filho. Meus amados irmãos queridos, então, começa essa palavra. Eu quero que você entenda o que é convicção, o que é certeza. Você vive pela convicção ou você vive pela certeza? As duas palavras parecem ter o mesmo conotação, o mesmo sentido. O que é que você vive e como você vive? A Bíblia está clara que Deus havia falado com aquela mulher. Não era a boca do homem, era a palavra de Deus. É como se você lesse na Bíblia um texto, Deus falando com você. E mesmo Deus falando com você na palavra, você ainda tem dúvida. Quando você é colocado à prova diante daquilo que você leu. Você tem uma batalha na justiça de Deus, você acorda de manhã, ora, você fez jejum, abriu o Salmo 91, verso 11, e eu darei ordem aos meus anjos em teu favor. Ó, Deus fala com você, Lucas, no verso 32 do capítulo 12. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor é contigo. Ele resolveu vos dar o seu reino. E você, hora que está diante da sua causa, diante do juiz, a hora que você sai de casa para resolver o problema, você já tem dúvida, você está trêmulo, você está muito ansioso. E ansiedade é sinônimo, é sentimento, é uma sensação daquele que está com medo de que alguma coisa dê errado. Ansiedade, tem que dar certo. Ai, meu Deus, você não vai vir. Será que fulano vai vir no encontro como ele falou? Ai, será que ele vai chegar? Será que vai dar certo aquilo que eu programei? Então a ansiedade é um sintoma do medo. O medo é o sintoma da ausência da verdadeira fé. As convicções e a certeza não estão andando lado a lado. Pessoas vivem convicções sem certezas e certezas sem convicções. Deus ordenou aquela mulher numa plenitude tremenda. E agora Elias chega para ela e disse: mulher, você está dizendo aí que só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, vai fazer uma comida para você, um bolo para você, e você vai comer e vai morrer? Não, faze conforme você disse, faça lá esse bolo lá, com o resto da farinha que você tem. Porque eu garanto para você que jamais faltará, nunca mais, faltará farinha e faltará azeite dentro da tua casa até que Deus volte a chover. Faça chover. Faça primeiro para mim, eu vou comer primeiro, depois você vai comer. Você já imaginou? Tem tantas revelações neste texto, né?
saber honrar o profeta de Deus, saber honrar o profeta, o homem de Deus, que Deus levantou para abençoar a tua vida. Mas as pessoas hoje, elas não fazem isso, né? Elas não honram nem a Deus, muito menos o profeta. Eu conheci na minha vida alguém que honrou a mim. Honrou a mim e a Deus. Mesmo quando na casa dela faltava, ela honrava. O prazer dela era honrar esse ministério. De 2008, 2009, 2010, 2011. Não esqueço nunca mais essas coisas. Então imagine você, hoje, você tem 3 filhos e você encontrar um profeta, um homem de Deus na sua vida, e esse profeta lhe pedir o que realmente você tem dentro da sua casa hoje, que só serve para a quantia do almoço e janta para você e seus filhos, você disser, não, eu vou dar para o senhor. E os seus filhos? Meus filhos vão aprender a jejuar hoje. Você faria isso? Mas foi isso que essa mulher fez. Ela tirou do filho e dela, porque o profeta disse, se você me der para mim, você me honrar, eu te garanto que não vai faltar para você e para o teu filho. É isso que você faz. É isso que a igreja faz. Não esqueça o profeta, tá? Essa mulher vai honrar. Ela vai aceitar a palavra do homem de Deus, embora ela não precisava dizer aquilo. Como eu vou fazer isso se o que eu tenho é tão pouco, eu vou comer e vou morrer? Deus já tinha dito para ela. Nós começamos o texto de Deus dizendo, eu já ordenei a viúva para te sustentar. Então ela não precisava de mais nenhuma confirmação, concorda? Ela não precisava que Deus falasse de novo. Ela não precisava que o profeta dissesse para ela. Ela não precisava questionar o profeta. Deus já tinha falado com ela. Quantas pessoas que estão me ouvindo, Deus fala e é cheio de dúvidas. Deus fala para você fazer sacrifício financeiro e você não faz. Porque você está preocupado com a sua vida, com o seu carro, com as suas contas. Você dá 10 mil para o Senhor, mas gasta 30 mil na tua casa. Você dá 1.000 para o Senhor, mas você gasta 50 mil comprando carro. Você dá 2 mil, 3 mil de oferta, o dízimo, mas dá 10 mil para tua filha. Gastar nas férias, você compra carro para ela e para a igreja deu esmola. E aí você criou um monte de prestação para pagar e nunca sobra para Deus. Então você vive na sua casa uma minguaria, uma vida apática, o evangelho miserável, o evangelho fracassado. Vivendo como a maioria. Essa é a grande verdade. Presta atenção que Elias vai dizer para ela, olha, enquanto não houver chuva, não faltará nada dentro da sua casa. Em outras palavras, quando começar a chover, senhora, por favor, comece a trabalhar. Comece a produzir, porque chegará o tempo da senhora voltar a produzir de novo. Hoje a senhora está vivendo da produção da colheita da senhora do passado. Mas haverá dias que você vai ter que trabalhar, tá? Não pensa que o milagre vai acontecer agora, você vai ficar só em casa sentado e as panelas vão se encher de farinha e nunca faltará azeite na sua botija. Não pensa nisso não, vai, viu, minha senhora? Tem crente assim, ele entra na igreja, aí os milagres que acontecem hoje, ele acha que agora a vida toda da mesma forma. Deus pode fazer coisas sobrenaturais, te dar um mês de colheita financeira astronômicos, exponencial. Deus pode te dar um trimestre abençoado, tudo dando certo. E pai, você começa a prosperar, as coisas mudam. Mas de repente seca a fonte, você diz, o que está acontecendo? Onde entrou esse demônio? Onde entrou o devorador? Não, porque você se acostumou tanto em receber, está vendendo bem, as coisas estão funcionando, que quando Deus coloca você na prova, você começa a murmurar. Você não sabe o que fazer. Aproveita o tempo da bonança, da abundância. Aproveita. Que há momentos que você colhe mesmo aquilo que você plantou ano passado. Você começa a colher, né? Mas daqui a pouco, o fruto daquilo, tudo que você plantou, acabou. Como ia acabar na casa da viúva. Mas agora a senhora vai voltar a trabalhar de novo, vai para o campo, vai buscar, vai colher, só vai plantar, vai nascer, vai crescer. Em outras palavras, aprenda a conviver com o tempo da bonança, mas aprenda que quando vier a luta, as coisas não acontecerem na velocidade, os seus ganhos como acontecia, é porque Deus quer que você produza mais. Qualifique-se mais. É hora de semear, para que ao nascer,
ao chegar às narinas de Deus, o que você está semeando, você colha de novo. Em outras palavras, eu sempre semeio poderosamente financeiramente. Seja no meu tempo de abundância, ou seja no momento de seca, porque eu sei que Deus vai me honrar. E é assim que Ele tem feito na minha vida e fará na sua. Mas tem gente que no momento da bonança semeia com fartura, mas começa as coisas a apertar, a pessoa começa a limitar as ofertas e os dízimos que ela vai dar no ministério. Ela já não ajuda mais as pessoas como ajudava antes, porque não vai tudo bem. Ela está esperando o Natal para dar aquela oferta de novo. Ela está esperando o Dia das Crianças para dar oferta às crianças de novo. Ela está esperando uma data oportuna para poder abençoar as pessoas. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha, para que nós estejamos entendendo o que Deus está pregando. Aquela mulher vai obedecer à voz. Não é de Deus, não. A Bíblia diz que ela fez, depois que ela relutou em dar para Elias a comida, que Deus já tinha dado ordem para ela, você vê que ela estava disposta a não obedecer a Deus. Meu Deus. Deus fala e a pessoa ainda não obedece. Então essa mulher, Deus fala com ela e ela rejeita. Ela vai desobedecer. Aí Elias tem que... É como se Deus precisasse de Elias para fazer uma mulher acreditar em Deus. Meu Deus. Deus não é suficiente. É por isso que ainda existe pastor. Porque as pessoas leem a Bíblia e não crêem. Então o pregador ele tem que ser o expoente da palavra de Deus de forma que eu motive a você. Que eu entusiasme você a acreditar que o que você leu é verdade e que Deus vai fazer na sua vida. Mas a maioria não acredita nem em Deus, muito menos no profeta. Então, meus amados irmãos, no verso 15 diz a Bíblia que ela faz conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e também a sua casa há muitos anos. Muita gente trocando a voz, repito, de Deus para do homem. Tem gente que eu preciso confirmar na vida dela que Deus é com ela, porque Deus é insuficiente para ela. Parece uma humilhação a Deus. Eu fico imaginando o que Deus sente no coração. Precisar usar um pastor, depois que ele já falou com aquela pessoa, faça, aí fica pedindo um sinal, fica pedindo, parece a antena parabólica. Pessoas miseráveis. Não faça votos limitados a Deus. Um dia alguém disse para mim, eu não gosto de fazer voto, papai, eu não gosto de fazer voto não, pastor. Por que você não gosta, filho? Ah, porque, não, você tem que fazer voto. Quem não faz voto é porque é frouxo. Quem não faz voto é porque não tem compromisso. Quem não faz voto é porque não acredita o que Deus tem para ele. Você tem que ser uma pessoa de voto. Porque voto é o sinal de que você está crendo em Deus. Voto é um sinal de que você crê que a sua semeadura, seja de jejum, seja de oração, seja financeira, ela não está indo para o pastor, via pastor, mas é para Deus, e Deus vai te honrar. Tem que fazer voto. Eu rapei a cabeça para fazer um voto. Era um mês. Eu disse, eu vou até o final do ano. Voto. Dá 90% que eu ganho. É voto. Ah, eu faço voto porque eu tenho medo de não conseguir. É isso que Satanás quer. Que você tenha medo de não conseguir cumprir o seu voto. É por isso que eu fiz o voto de orar o ano todo. São 2 anos orando sem interrupção. E vai lá saber se no dia 31 de dezembro de 2021, estando eu vivo, não vai ser 3 anos de oração ininterrupta. Isso é um milagre, isso é coisa extraordinária. E Deus me prometeu que ia me usar em milagres exponenciais, terríveis. Deus ia me usar em milagres que eu nunca pude imaginar. Estou falando com você e fica arrepiado. Eu tenho certeza, porque Deus tem feito na minha vida. Mas eu quero ver onde não tem perna, nascer perna, onde não tem olho, nascer olho. Pessoas que nasceram sem audição, ouvir, mudo, falar, mas falar mesmo. Pessoas especiais que se chamavam no passado de mongolóide, ser curada, síndrome de Down. Então é preciso fazer voto. Eu fiz o voto. Porque eu não tenho medo. Porque eu fiz o voto para Deus e Deus há de suprir em minha vida condição física e moral e caráter para cumprir até o fim naquilo que eu me comprometi a fazer. A não ser que Ele me mate, porque se Ele me matar, eu cumpri o voto até o dia que Ele me matou. Aleluia, passa a régua. É por isso que Deus tem me abençoado.
Você quer ser abençoado? Então faça votos a Deus em todas as áreas. Mas na financeira não tem como você prosperar se você não colocar a última coisa que você tem no altar de Deus. Foi o que essa mulher fez. Mas Deus já tinha falado. Mas Deus não falou comigo não, está falando com você na palavra. Hello, minha senhora, meu senhor. Está falando na Bíblia Sagrada, eu li para você a Bíblia. Essa Bíblia que está aqui para mim, está para a senhora aí, para o senhor aí. É só você ler o texto. Ah não, mas tem que falar bem claro, eu tenho que ouvir a voz dele. Mas quando a senhora está com dor de barriga, a senhora pergunta a Deus, o senhor pergunta se tem que ir para o banheiro ou a senhora vai para o banheiro rápido, para não fazer nas roupas? Quando a senhora está com vontade de comer, a senhora pergunta a Deus se vai comer ou a senhora ora com tanta alegria pela comida que está no teu prato? Hã? Quando a senhora recebe uma bênção, um presente, a senhora pergunta a Deus se deve receber aquele presente? Ou a senhora e o senhor, na maioria das vezes, recebe sem perguntar a Deus se aquele provém de Deus? Porque nem tudo que reluz é ouro. É por isso que Eliseu não recebeu os presentes de Naamã. Naamã não estava querendo corromper Eliseu. Mas Eliseu não quis receber os presentes dele. Por que, pastor, ele não quis receber? Simples assim. Porque ele queria que Naamã não apenas fosse curado, mas se tornasse um adorador de Deus. E pagando ele com presentes a Eliseu, Eliseu na cabeça dele disse, bom, esse cara nunca mais vai servir a Deus, que ele vai achar que quem curou ele foi eu, e quem curou ele não fui eu, foi o Deus que curou ele, então que ele fique devendo a Deus, não a mim. Então, Naamã, nunca esqueça, o resto da vida você deve a Deus esse favor que ele te fez, por privilégio e misericórdia, porque você não merecia ser curado, você não o adorou nem o conhecia, e você trouxe essas roupas primeiramente para comprar o milagre de mim. Eu não estou à venda, o milagre de Deus não é vendido, e você volte com tudo isso, porque a Deus dê você o que você trouxe. Aleluia. A mulher faz, e nunca mais vai faltar azeite e farinha na sua panela, assim como diz o Senhor. Eu te pergunto, aqui no texto, convicção e certeza. O que é convicção? O significado, eu vou dar o significado, o sinônimo e o oposto da palavra convicção e da palavra certeza. Aí você vai refletir aonde a sua vida está e por que ela está onde está. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Você precisa da convicção ou da certeza? Ou das duas juntas? Convicção é crença em primeiro plano, é crença ou opinião firme a respeito ou propósito de algo, como base em provas evidenciais, totalmente pessoal ou até não, mas também por razão simplesmente íntima. Eu tenho convicção, eu quero estar convicto disto ou daquilo e pronto. Eu tenho convicção. Eu tenho convicção. A convicção adquirida pode ser resultado da influência, da persuasão de alguém na sua vida. Tem pessoas que vivem convicções terceirizadas. Alguém o fez ser convicto, mas não é uma convicção que nasceu do coração de uma fé sobrenatural. Então, convicção é uma crença, uma opinião que você tem, que pode ser 100% pessoal, a respeito de algo, de um propósito, de coisas evidenciais, ou não. Tem gente que tem convicção sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, e outros têm, baseado no conhecimento intelectual, ou em experiências de vida. Então ela cria uma convicção nela, de que o que ela está fazendo, a decisão que está tomando, está certa. Em segundo plano, a convicção significa um estado de excelência ou de profunda perfeição em princípios de ideais sólidos, lúcidos, por conhecimento do assunto ou vivência ou prova da ciência do conhecimento. Repito, eu posso ter convicção porque alguém persuadiu-me a crer em algo, então eu criei uma convicção porque a pessoa me convenceu. Eu posso ter convicção porque a ciência do conhecimento, eu estou tomando a decisão porque eu tenho bastante conhecimento, eu li a respeito, eu estudei a respeito,
e eu tenho uma convicção. Ou eu posso ter convicção baseada apenas em informações. Mas a convicção pode ser um estado de excelência de alguém. A pessoa tem tanto conhecimento, né? Tanto da vida, quanto conhecimento cultural, intelectual, é um estado de excelência. Então, ela é convicta em tudo que faz. Está faltando convicção na fé cristã hoje. Os crentes não são convictos, porque eles estão na convicção persuadidos pelo pastor, persuadidos pelo falso profeta, persuadidos por uma leitura bíblica contraditória, persuadidos pelo seu egocentrismo, como eu disse aqui, razões simplesmente íntimas, o ego. Eu quero crer e acabou. Mesmo que aquela crença, aquela convicção seja burra, não tem noção. E Romanos 12:1, Paulo diz que nós temos que cultuar a Deus com a fé racional, com a mente racional. O sinônimo de convicção que é? Consciência. O sinônimo. Sinônimo da convicção. Eu tenho uma consciência clara de que aquilo que eu estou fazendo está certo. Sinônimo de convicção crítica. Eu tenho convicção que essa minha crítica que estou fazendo, ela é a correta. Sinônimo de convicção, um juízo. Eu tenho certeza que eu tenho condições de fazer um juízo disso ou daquilo, porque eu tenho pleno conhecimento de vivência ou intelectual, cultural. Sinônimo de convicção, opinião. Eu tenho certeza que a opinião que eu estou dando, vamos dizer assim, o parecer que eu estou dando é o correto. Eu tenho convicção que a opinião que eu estou dando neste assunto, neste caso, a opinião que eu estou dando para a senhora, para o senhor, esse parecer é o mais correto, ou é o 100% correto. Sinônimo de convicção, valor. Há valor no que eu digo. Há valor nas minhas profissões, nas minhas convicções. E o oposto de tudo isso, dúvida. Oposto de tudo isso, dúvida. Significado, então, agora da certeza. Você já sabe o que é convicção. Significado da certeza, sinônimo da certeza e oposto da certeza. Significado da certeza é uma demonstração de um caráter totalmente pessoal, em que uma pessoa, no caso você e eu, mostramos virtude do que é certo ou considerado certo. Parece a mesma coisa. Espera aí. Então, certeza é a demonstração em minha vida daquilo que eu exponho. É uma virtude que uma pessoa tem de realizar tudo o que ela tem para realizar, com plena certeza que ela está certa. A certeza, ela é a consumação da convicção. Você precisa da convicção primeiro ou da certeza primeiro? Já estou te dando a senha. A certeza é a convicção, é o selo da convicção. A convicção nasce primeiro. Porque a convicção você tem que ter experiência de conhecimento literal, gramatical, intelectual e vivência de vida. Não só porque você foi persuadido por alguém para acreditar em algo. Você tem experiência pessoal. Experiência com Deus deve ser pessoal, embora eu te ensine e provoco você a buscar essa experiência. Mas você não pode viver baseado na experiência e convicção do Pablo. Eu provoco em você para que você busque essa convicção com Deus. Então essa convicção com Deus te dará a certeza de que você pode tomar essa decisão. A certeza é nada mais aquilo que a convicção impulsionou ela. A convicção, ela sopra a certeza e faz com que você viva a convicção e a certeza lado a lado, porque uma não sobrevive sem a outra. O
sinônimo de certeza: fé, firmeza e segurança no que pensa, no que sente, no que realiza, no que decidiu fazer. Oposto da certeza: covardia, eu me acovardo. As convicções não foram bastante para me dar certeza, para mim tomar essa decisão, para me fazer isso que eu tinha que fazer para a obra de Deus, para minha família, etc e tal. Eu me acovardo. É o oposto da certeza, o oposto. Oposto da certeza, o oposto: receio. Receio é um medo inconsistente. O que é um medo inconsistente? Eu tenho receio, eu tenho medo de tomar essa decisão. É baseado no medo inconsistente. É um medo que não tem consistência, porque você não se assegurou na convicção. Então esse medo não deveria existir, porque esse medo não tem fundamento. Porque você tem medo? Por que muita gente não age pela fé? Porque ela tem um receio. Oposto da certeza, já falei: covardia, receio, um medo inconsistente. Suspeita. Ele anda com suspeita: eu não sei, eu suspeito, será que isso vai dar certo? Não vai. Isso chama-se suspeita. 1 Coríntios 13, verso de número 5, disse: o verdadeiro amor não há suspeita. Eu não suspeito o mal. Eu não tenho dúvida que eu devo tomar aquela decisão ou que eu não devo tomar. A minha certeza, as minhas convicções são plausíveis, são pautadas em Cristo e em a sua palavra. O oposto da certeza: descrédito. Você não dá crédito ao que você me ouviu pregar agora. Você não dá crédito que a Bíblia descreve. Você não dá crédito de uma profecia que você recebeu do verdadeiro profeta, de uma profetisa. Você vive o descrédito com Deus. Você não crê em Deus como devia. Sinônimo oposto da certeza, desculpa. De novo: vivência com as incertezas. Quanta gente vive uma vivência das incertezas? Por ela não saber o dia de amanhã, deixa eu guardar o dinheiro no banco, deixa eu guardar o dinheiro debaixo do sofá. Não, minhas coisas, pastor, esse mês as coisas eu não estou vendendo como devia. É essa hora que você deve fazer sacrifício. Hello! Pastor, eu estou orando muito e as coisas não estão acontecendo. É essa hora que você não deve parar de orar. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, adore mais a Deus. Glorifique a Ele. Eu te amo, eu te adoro, Deus. A coisa está difícil, está feia, mas eu não consigo deixar de te amar. Isso tem me provocado a te amar mais, te adorar, dizer que só o Senhor é Deus. Adorar é dizer que só o Senhor é Deus, não há outro Deus majestoso como o Senhor. O Senhor é o todo desejado, o Senhor é meu príncipe da paz, o Senhor é o meu conselheiro, o Senhor é meu advogado, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o ar que eu respiro. Adorar a Deus. Aleluia. Então, a certeza deve ser dependente das minhas convicções, pois a convicção vem primeiro. Já disse aqui agora, pois ela deve existir firmada em conhecimento, como disse, de vivência, experiência da vida do dia a dia, ou da ciência do conhecimento. Você tem conhecimento, você lê a respeito na Bíblia Sagrada, aí você tem plena certeza, pela convicção de que você está no caminho certo. Não vou viver pedindo sinal a Deus. Deixa de ser estúpido colocar a palavra de Deus em jogo. Não faça como a viúva de Serepta. E o filho dela vai morrer. Sabe por quê? Porque ela colocou Deus em dúvida para acreditar no homem. Antes de crer em mim, crê em Deus e na sua palavra. Porque eu apenas confirmo que Deus já falou com você na palavra. E se não falou, porque você não leu a palavra como devia. Ficar lendo a palavra por minutos e por segundos. E só o livro que lhe convém. Leia a Bíblia, faça o plano de ler a Bíblia anualmente. Leia a Bíblia toda, porque Deus vai falar contigo. Quando você me ouvir pregar, você não vai ficar emburrado. Não vai dizer que eu sou estúpido e ignorante, que eu vou ser apenas o confirmador do que Deus já falou contigo. Aquela mulher, além de duvidar de Deus, está confrontando o profeta. E eu tenho gente no meu ministério que, além de duvidar de Deus, coloca, me confronta. O que é confrontar o Senhor? É você não crer no que eu prego. É você não fazer exatamente o que eu mando você fazer. Porque, meus amados irmãos, o Senhor manda em mim? Não, não manda em você. Mas se Deus mandou pregar, o que eu prego para você é uma ordem de Deus, que está vindo pela minha boca.
Elias não deu uma sugestão para o Ele mandou ela, deu uma ordem. Vá lá, faça primeiro para mim. Deu uma ordem, não foi? Aí o pastor hoje se der ordem, arrogante, prepotente, está achando que só manda em mim? Quem manda na minha vida é Deus, não é o senhor não. Eu sei. Por isso que eu digo, não estou nem aí. Gosta ou não de mim, vai plantar batata quem não gosta, quem fala mal, vai plantar batata, vai plantar coquinho no asfalto. Porque eu sou pregador, não por causa da plateia e da audiência, sou pregador por causa daquele que me chamou. Eu quero mudar com esta palavra a sua vida, em nome de Jesus. Aliás, Deus, através de mim, quer mudar a tua vida hoje por esta palavra. Parar de viver essa fé vulnerável, estúpida, ignorante. Pode ter certeza que haverá dias na sua vida. Haverá dias na sua vida que Deus vai pedir o teu carro, como fez comigo durante anos. Eu passei 17 anos de pastor. Não podendo ter carro, e quando tinha carro, eu tinha que entregar. Passei anos, Deus falando comigo, você não vai ver sua filha a fazer missões com dinheiro. E eu lá nos Estados Unidos chorando porque eu não podia vir para ver minha filha. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem, ou fazia missões ou vinha para o Brasil. Só fui dar para ela o presente de 15 anos quando ela fez 18. Ajudado por uma vida, porque senão ela teria recebido o presente dos 15 anos de idade que toda mocinha merece. Uma grande festa. Só a partir de 2017, quantos anos ela já tinha? Eu tenho 28, tinha 25 anos. Há tempos na sua vida que Deus vai requisitar tudo que você tem. Para que você não viva apenas por convicções, mas convicções de certeza, não apenas por certeza, mas certeza baseada em convicções. Vai haver dias que Deus vai te dar tudo de volta, como tem feito com Pablo. É por isso que eu tenho na minha garagem o que eu tenho. É por isso que hoje eu estou em 12 nações. Deus quer mudar a tua vida. Essa mensagem é para mudar tuas ações. Ser cristão não é apenas um estilo de vida, é uma realidade de vida. Então, a certeza deve ser dependente das suas convicções, pois a convicção vem primeiro. Repito, pois ela deve existir firmada em conhecimento de vivência, de vida, a maturidade da vida, a escola da vida, e também pela ciência do conhecimento, a palavra. E daí, a convicção dá a luz para a sua certeza de que você está fazendo certo. Então a viúva de Sarepta faz o certo. No momento da crise, na certeza de sua convivência do conhecimento, ela já tinha ouvido a Deus. Agora ela vai fazer o certo. Deus já tinha falado com ela no verso 9 do capítulo 19, do capítulo 17. Mas eu te digo, olha, que vergonha. A viúva tutibiou, dubiedade de fé, de sentido, dubiedade de convicções, de certeza. Por que ela duvidou? Se Deus já tinha falado com ela. Por que ela confronta Elias? Eu não posso fazer isso, porque o que eu tenho é só dar para mim, meu filho aqui. Por que ela tutibiou? Pessoas mesmo repletas do conhecimento valorizam mais as suas certezas baseadas no seu oposto
na covardia, no receio, um medo inconsistente, descrédito das convicções que outrora adquiriram. Pessoas mesmo repletas de conhecimento, ouvem minhas mensagens diárias. Mesmo assim, valorizam mais a certeza no seu pessoal do que as convicções. Não une as duas coisas. E a gente às vezes é pastor de um monte de gente fracassada, que nada muda, fica só dizendo vai mudar quando, minha senhora? Já está ficando gogó, gagá, o senhor vai esperar quanto tempo? A sua promessa não depende do profeta, não depende da profecia. A maior profecia é as suas atitudes. Verso 15, ela só vai fazer o que Deus já havia mandado ela fazer, porque um homem a convenceu. Será que você só vai fazer o que Deus mandou você fazer, porque o Pablo está te convencendo? Eu sou maior do que Deus por acaso? Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, maldito a pessoa que confia nela mesma. E porque a fé dela é só nela, ela acha que ela pode, quando ela se vê numa situação que ela diz, bom, é isso aí, eu creio que eu não vou poder fazer. Então é uma certeza, uma convicção, uma fé inconsistente. Aí ela está vivendo na carne, ela faz da sua carne o seu braço. Está escrito no versículo 5, na parte B de Jeremias 17:5. Quer dizer, você faz do seu eu o seu braço. Você só faz aquilo que você entende que você pode fazer. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 1:37. Creia em Deus, sem duvidar. Se a sua fé está titubeando, se a sua crença está fraca, volte para a leitura bíblica, volte para a palavra, porque ela vai suprir a ausência da convicção e da certeza que falta na sua vida para você ir adiante. Muita gente trocando a voz de Deus pela voz de um homem, quando Deus pela palavra já tem falado contigo, com a maioria dos crentes. O povo hebreu no deserto disse Moisés, ouve você a Deus e fala você conosco, porque não queremos ouvir a Deus, que vamos morrer ouvindo a voz dele. Trocar a voz de Deus pela voz do homem. Qual é o homem? Qual é o pastor? Qual é o anjo? 1 Reis capítulo 13. O profeta, Deus diz para ele, vai até lá. O rei de Israel, vai até lá. E deu um cajado nele, que a prova e a luta que eles estão passando foi porque ele está adorando, construir um altar errado. E quando você der lá a profecia, lá em 1 Reis 13, viu, profeta? Você volte para trás. Eu não quero que você coma na cidade, nem beba nada, não receba presente, volte para trás, senão o leão vai te matar. Tá bom, profeta? Ele disse, sim, senhor. Aí ele vai e faz exatamente o que Deus faz. O rei quer agradar ele. Não. Deus falou que não é para isso. Aí ele volta para trás, na metade do caminho. O profeta antigo da cidade, com inveja dele, porque o profeta antigo, que é o que tinha moral, o pseudo pastor estrelato da TV, ficou com inveja. Porque quem é esse cara que veio aí e mudou o coração do rei e o rei não me obedece? E as coisas estão mal aqui. Aí falaram, o profeta assim, que caminho que ele pegou? Aí ele voltou pelo Oriente, que ele pegou aqui, esse caminho aqui, e seguiu, não sei onde ele está, ele foi aqui. E o cara foi atrás dele, o profeta velho, e disse para ele, ó, você que é o profeta que foi lá na nossa cidade, lá em Israel, falar, assim, foi. Pois é, eu quero te chamar você para ir lá em casa, para nós almoçarmos. Aí ele disse, mas Deus falou comigo que eu não podia comer nada na sua cidade, que era para mim só profetizar, fazer o que Deus mandou, levantar o novo altar de Deus e voltar para trás. Ele disse, não, mas Deus falou comigo também, o anjo de Deus, o anjo apareceu para mim e falou também que era para falar com você que você pode ir lá comer, você está liberado. Aí ele voltou. Quando ele estava na mesa comendo, junto ao profeta velho, volta a voz de Deus. Eu não disse para você não comer. Ele levanta da mesa. História muito profunda. Ele volta. No meio do caminho, ele é morto por um leão. O profeta que trocou a voz de Deus pela voz de um anjo.
Lembra a carta ao Apocalipse, começa sempre assim: ao anjo da igreja, cuidado. Por isso que eu digo, confira tudo que eu prego, seja a igreja de Bereia, Atos 17, versículo 11. A igreja de Bereia conferia tudo na palavra, o que Paulo pregava, para que você tenha convicção e certeza, e a sua vida vai mudar. Eu te pergunto, por que pedir sinal? Porque tanta gente vive de sinal se Deus já tem falado. Você vive convicções sem certezas ou certezas sem convicções? Suas convicções te fracassam porque são influências de persuasão de outras pessoas. Porque são de razões 100% íntimas do seu ego. Será que por isso falta certeza naquilo que só você pode fazer por você mesmo? Para viver num patamar diferenciado. Então eu te convido agora a viver uma convicção por excelência, de conhecimento de vivência ou de conhecimento da ciência, do intelectual, da cultura bíblica. Porque ela vai te dar resposta para tudo, desde a sua vida sentimental, a espiritual, a material, como cuidar da sua saúde, está tudo aqui. E assim você trará consigo certezas seguradas pela firmeza da fé sobrenatural. Sinônimo da certeza, eu preguei: fé, firmeza. Aleluia. Você terá uma certeza e uma convicção cega para o medo e o fracasso, e viva para decisões para o seu sucesso. Quero orar por você. Aquela mulher agora vai experimentar o que não é crer em Deus. Ela vai buscar em Elias de novo quando o filho morre. Olha o que acontece, meus amados irmãos. Depois dessas coisas adoeceu o filho. Agora o problema não era comida mais. Nunca mais faltou azeite nem farinha. O seu filho adoeceu, declinado na casa. A sua doença se agravou tanto que o menino parou de respirar. Disse ela a Eliseu, a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matarás o meu filho. Ela sabe que ela errou com Deus. Vieste me lembrar do pecado que eu cometi, não ter acreditado em Deus, e você provocou a morte do meu filho. Respondeu ele: dai-me o teu filho. Então Elias tomou do seu regaço e o levou para cima. Tomou nos seus braços e levou para cima. Andar de cima no quarto que estava em cima. A gente chama de cenáculo. Ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor o profeta: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Agora não é mais uma mulher, já tem um profeta que não tem mais certeza das suas convicções. Que desastre. Por isso que prematuramente Elias vai perder seu ministério. Deus vai levar numa carruagem de fogo e vai dar unção triplicada para Eliseu. Cuidado, pregador do evangelho, pregador, para que as suas certezas e convicções não se declinem por causa das circunstâncias não positivas como você espera. Continue adorando a Deus, porque Deus que te usou para curar alguém não tem obrigação de te usar para curar alguém hoje. Mas continue sendo curado na tua alma pelo Deus que marcou na cruz do Calvário o seu nome no livro da vida. Não viva de aplausos. Não viva apenas pelo poder do milagre. Viva pelo poder da transformação do teu caráter. Então Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: rogo-te que devolva a alma deste menino e torne a entrar nele. Estava morto o menino. O Senhor ouviu o clamor do profeta Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe do quarto, dentro daquela casa, entregou a sua mãe e lhe disse: vá, vês aí, teu filho vive novamente. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca
é verdade. Eu não sei como você me considera. Porque se você não crê em mim que estou falando com você, você não vai crer em Deus, que fala através do homem, mas que pode falar diretamente do seu coração, por visão, por sonhos, ou mesmo na palavra quando você lê. Eu te pergunto, coloca a mão no seu coração agora, por favor. Estamos terminando. Coloca a mão no seu coração. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer, pelo Espírito Santo. O que te faz repetir os mesmos erros da viúva? Não tem ouvido Deus falar? E se você ouve mensagens deste ministério, eu não posso acreditar que você ainda vive descrédito às convicções e assim tem te punido com as incertezas da sua vida. Eu te pergunto, o que ele tem feito repetir os erros da viúva? Se a Bíblia na tua casa, ainda que morra todos os profetas, ela continua prevalecendo, porque a palavra de Deus não se envelhece. Capítulo 5, versículo 17 adiante. Passarás os céus e a terra, mas nem um tio, nem um pingo no i, nem um acento vai passar, vai mudar. A minha palavra nunca muda. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Tome posse do que Deus já falou para você. E só você pode mudar essa história agora. Lê mais a Bíblia. É só ler mais a Bíblia, além de só ouvir o pregador. Daí quando o pregador, como eu, ministrar a palavra de Deus na sua vida, saiba que é Deus firmando e confirmando suas certezas naquilo que pelo e já dito por Deus criou convicção, sem que você precise de sinal para tomar suas decisões. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este culto, te agradeço por este momento. Estenda minhas mãos para todas as pessoas com as suas mãos no coração, que agora vão aliar a convicção à certeza. Vão ver uma fé sobrenatural. Parar de pedir sinal, parar de ficar pensando no eu, parar de ficar pensando nas consequências da fé pelo lado negativo. Porque tem gente que faz sacrifício e se arrepende, passa a semana atribulada, passa o mês pensando, eu fiz errado, eu dei na igreja errada, eu dei para o pastor errado. Ajude elas, Pai, se elas fizerem para ti, não importa em qual igreja ou pastor que der. Evidentemente, se eu conheço o lugar que eu estou semeando, é uma terra fértil, não há dúvidas. Abençoe cada uma dessas irmãs e irmãos que me ouviram, para que todas as pessoas, quando precisar discernir entre convicção e certeza, entre a certeza e a convicção, para que saibam que primeiro deve nascer a convicção, para que a certeza venha coroá-la, porque sem convicção não há como ter certeza. E não há como eu viver uma certeza se eu não honro as convicções. Que as pessoas não cometam os erros da viúva de Sarepta. Que as pessoas sejam não vulneráveis, volúveis, mas sejam constantes, consistentes, solidificadas na palavra do conhecimento. Abençoe, Pai, que nunca falte profeta na vida delas. E o maior profeta hoje é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Que nunca falte na vida delas a profecia, a palavra. Ao invés de ficar procurando alguém profetizar para suas vidas, elas possam ler a Bíblia, que a Bíblia é o Senhor profetizando direto para elas. Em nome do Senhor, Pai, uma semana de muita consistência nas convicções e nas certezas. Será que as palavras ditas pelo português, ou pelo inglês, ou pelo hebraico hoje, a conotação delas é na verdade aquilo que nós achamos que é? Será que as pessoas, quando dizem que têm convicções, essa palavra tem na verdade a conotação no mundo espiritual como devia ter? Será que as pessoas que agora estão orando comigo, quando dizem que têm certeza do não que disseram, ou do sim que disseram, quando elas dizem ter certeza da decisão que não tomaram, ou da decisão que tomaram, será que elas estão firmadas no sinônimo e no significado real da palavra certeza? Será que não estão vivendo o oposto das convicções e das certezas?
Deus e Pai Todo-Poderoso, derrama uma unção sobre essas vidas. Tudo seja novo. Nasça novos cristãos hoje. Renove a fé de cada um deles. Renove por amor ao nome do teu Filho Jesus Cristo. A partir de agora, o conceito de atitude de fé, que nunca troca a voz do Senhor por de um anjo, nunca troca a voz do Senhor por de um homem. O Senhor é a primeira voz. A dos profetas é o ecoar da voz já existente, que é a do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Que haja cura dentro da alma, haja cura no coração, haja cura na mente. E aí as demais curas, por consequente, há de acontecer. Assim eu oro, agradecido, abençoando o Senhor, como Davi disse. Bendigo ao Senhor a minha alma. Eu abençoo o Senhor com a minha alma. Que o amor de Deus e o teu poder, a graça, a misericórdia e a compaixão de Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e por todos sempre.